Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai finalizar agora então o capítulo 8, que nós estávamos falando sobre os aspectos históricos de construções, né, do Sudeste. Falamos sobre a divisão política, né, que temos os quatro estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Falamos que é um estado ou uma região extremamente, com uma população extremamente grande, né, rica em demografia. Falamos onde tudo começou, ali nas capitanias hereditárias, e que, se você for lá na página 44, tem as entradas, né, das bandeiras, e você vai ver ali algumas divisões, né? Cada um desses domínios aí eram organizadas por um grupo que ia cuidar do local. A cidade de São Paulo mesmo, se você for na página 44, no último parágrafo, os jesuítas organizaram aldeamentos onde conviviam com os indígenas, ensinando-lhes a língua portuguesa. Peraí, deixa eu adicionar aqui. E a fé católica, com o intuito de discipliná-los para o trabalho aos colonos. No entanto, logo os colonos começaram a se queixar dos jesuítas, pois preferiam capturar e escravizar os indígenas, uma vez que não tinham condições para comprar escravos africanos, seja pela escravização, seja pela imposição da outra cultura, o indígena foi frequentemente subjugado. Aqui nessa página 44, vocês conseguem ver essa estrutura aqui, olha, é o pátio do colégio, é onde fundou basicamente São Paulo. Quem que é Luiz? Gente, quem que é Luiz? Então, ele vai estar aqui sendo. Vai ser o início de tudo, tá? Rapidinho. Oi, pessoal, voltando. Então, nós estamos aqui, descoberta do ouro, que vai ser encontrado na região sudeste. As pessoas vão em massa, né, para essa região. Depois nós temos a questão do café, que vai ser a grande fonte econômica por décadas, tá? E vai causar necessariamente várias mudanças. A industrialização vai surgir, né, com o apoio dos cafeicultores. A população vai em massa para essa região em busca de melhores condições de vida, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Finalizando aqui, né, os slides do capítulo 8. Região Sudeste hoje, elevado número de habitantes, densidade demográfica de aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado, vivendo 95,95% das pessoas na área urbana e não na área rural. Tá? Aqui embaixo tem uma relação da densidade demográfica de 2009. Como vocês sabem, era para ter tido esse ano o censo do IBGE, que ia analisar, né, onde as pessoas moravam, se a população mundial ou do Brasil, enfim, do Brasil, né, subiu, se aumentou ou se diminuiu. Só que aí, por causa da pandemia, não tá vai provavelmente pro ano que tava pro ano que vem, já estão tentando tirar pro outro ano. Então, são mais de 10 anos que vai ficar sem, né, pra gente saber o quanto mudou essa questão de população, de economia. Metade das indústrias brasileiras está nessa região, né, na região sudeste. Queda de investimento no setor industrial, a gente quase não tem, né, investimento, apesar de ser algo fundamental para que a economia ela se desenvolva bem. Nós ainda vivemos em um país extremamente agrário, que é uma característica não tão desenvolvida, assim. Graças aos incentivos fiscais para indústrias estrangeiras, ali durante Getúlio Vargas e JK, né, que são dois presidentes do Brasil, começou um período de muito investimento, de incentivo fiscal para a vinda de empresas estrangeiras para o Brasil.
Professora, o que é isso? O que significa isso? Basicamente, gente, o que acontecia? Apesar de existirem indústrias brasileiras, para que a indústria estrangeira venha dar conta, venha gerar emprego, por exemplo, né? Porque quando uma indústria chega, as pessoas vão lá trabalhar, né? Então gera emprego. Para que exista um aumento de empregos, várias regiões vão falar assim: se você ficar aqui na minha região, eu te dou isenção fiscal, então você pode ficar 50 anos sem pagar imposto e eu te dou o terreno para você vir para cá gerar emprego para esse grupo de pessoas. Todo mundo ganha, mas quem não ganha? As pessoas que têm empresas no Brasil, porque é difícil de competir. As empresas de outros países acaba saindo muito mais barato o produto. Aí o produto nacional acaba sendo mais caro, as pessoas não compram. Além do que, brasileiro já tem esse problema de que achar que coisa brasileira não é tão boa, né? As pessoas não acreditam muito na indústria brasileira. Esse número cresceu tanto nas cidades que vai ser necessário, hoje, por exemplo, está acontecendo um processo inverso. Antes, as indústrias eram feitas, vinham para a cidade, tá? Em busca de melhores, tipo, mão de obra qualificada, né? Pessoas que gostariam de trabalhar e tinham condições para isso. Agora, tem tanta gente nas cidades e tá tão cheio que tá acontecendo um movimento inverso. As pessoas estão indo, ou as comunidades siderúrgicas, né, indústrias estão indo para o interior porque é menos cheio, tá? Então é mais fácil, né, de crescer assim a indústria em si. Acaba indo para outras regiões, porque o Sudeste está sobrecarregado. Maior parque siderúrgico e de montadoras do Brasil, tá? Então é a região que mais tem esse tipo de indústrias e montadoras. Sudeste hoje é um setor de agropecuária, tem ainda um grande setor, tanto no setor familiar, né, com pequenas propriedades familiares, quanto no agronegócio. Elevado padrão técnico e boa produtividade, uma das regiões que mais produzem, junto com o Centro-Oeste, tá? Porque eles, na região Sudeste, a gente vai ver agora no próximo capítulo, o tipo de solo é muito bom para plantar, tá? E ele tem regiões com chuva, né? Muita região verde, então fica fácil de plantar. Acontece muito extrativismo mineral nas regiões, Minas Gerais, por exemplo, interior de São Paulo, Espírito Santo, especialmente o ferro e o manganês. O petróleo acontece extraído na bacia dos campos no Rio de Janeiro, então eles têm também extração de petróleo nessa região. Além da indústria e da agropecuária, que é muito forte, nós temos também no Sudeste a questão do turismo. Existem praias, existem montanhas, existem morros, existem centros históricos como de Ouro Preto, Mariana, né? Então aqui, ó, balneários no Espírito Santo, museus em Minas Gerais, cultura. Você tem tanto em São Paulo quanto no Rio, além da questão turística da natureza mesmo, né? Com praias, por exemplo. Questão cultural, São Paulo, virada cultural, várias festas e eventos empresariais também dessas grandes cidades, né? Quase todo show vai provavelmente para uma outra cidade, né? Aqueles shows internacionais. Além disso, o Sudeste, São Paulo, é o mais importante centro industrial do Brasil, mais importante centro comercial do Brasil, mais importante centro financeiro do Brasil, mais importante centro cultural do Brasil. Tá? Então, ali ele tem diversas culturas. Por quê? Vários grupos culturais foram para lá, assim como é muito valorizado, né, as diferenças. Por exemplo, na Feira Cultural, na Virada Cultural. Gente, eu já fui em algumas, hoje em dia dizem que é muito perigoso, mas antigamente eu ia e 24 horas e tem tudo de cultura que você pode imaginar. Tem teatro, tem show, e show para todo tipo de gente. Se você quer assistir um show de evangélico, tem. Se você quer assistir Nossa, uma vez eu fui, tava caminhando lá, eu tinha visto um show de uma mulher tocando piano a 50 metros de altura, e depois eu fui no outro de um cara tocando uma gaita de fole, que é aquelas gaita escocesa. É uma coisa surreal, assim, questão cultural em São Paulo, tá? Além do que, acesso à cultura, museu, teatro, biblioteca, tem para quase todo canto, né? Você não fica sem acesso à cultura. É diferente aqui. Quantos museus a maioria de vocês conhecem? Não é que não tem, é que a gente não acha tão fácil acesso. Não busca tanto quanto outras regiões, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? E é extremamente influente, porque olha o tanto de coisa que São Paulo é importante, né? Acaba sendo influente pro resto do Brasil.
Rio de Janeiro, qual que são as questões importantes? Tem um importante parque naval, tanto de portos quanto de construção de navio, tá? Eles constroem navio lá, com estrutura naval, construção de navios, que eu tô falando, né? Refinarias de petróleo, então, para extração de petróleo, as maiorias refinarias ficam ou em Santos, né, que é São Paulo, ou no Rio de Janeiro. E eles têm um grande setor farmacêutico, que desenvolvem produtos de remédio mesmo, tá? Na região, ali nessa região. Ué? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Vocês podem ver na página 53, participação os gráficos, tá? Em pizza. Participação das grandes regiões e unidades da federação na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, centro-oeste, grande estourado, o sul e ali, né, o sudeste, que a gente está falando 9%, que é o amarelinho, né? Participação nas regiões em produção industrial, o sudeste sendo o azul, muito superior, né? Existe uma questão de grão, sim, ou de produção de agronegócio, mas a grande maioria ali é questão industrial, tá? Pessoal, eu gostaria que vocês lessem em casa esses Para e Além, Ultrapassando os Limites do Território, que vai falar sobre as megalópolis, que está na página 54. Belo Horizonte, uma cidade planejada, Para o Além, página 52. Para e Além, página 48. Uma saborosa viagem por países e culturas diversas. Então, dá uma lidinha aí nessas questões do Para ir além. Deixa eu voltar rapidinho. Página 59. Eu não coloquei isso aqui, mas eu acho importante ler com vocês. Apesar de oferecer ampla infraestrutura para as atividades industriais, São Paulo e Rio de Janeiro, as principais metrópoles brasileiras, o que define uma metrópole? A gente já estudar um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente já estudou. Dá uma olhadinha aí na página, no capítulo 7, se não me engano. Questões industriais, número de população, né? Tem um dos custos mais altos do país, seja para viver ou para desenvolver atividades econômicas. Os altos impostos, somados à questão como salários mais altos, índices alarmantes de violência e grandes congestionamentos, gente, 5 horas para chegar no lugar, são alguns dos fatores que acabam levando muitas indústrias a abandonarem as capitais. A partir da segunda metade do século XX, muitas indústrias passaram a se instalar em cidades localizadas entre essas duas regiões metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro. Conurbando, quem não lembra o que é conurbação? É quando duas cidades elas vão crescendo tanto que uma funde com a outra, praticamente. Você não sabe onde começa uma, onde termina a outra, tá? Porque ali já tá, a cidade continuou uma com a outra. É como se você já foi no Paraguai, aqui pela divisa, Pedro Juan Cabaleiro e o... Nossa, como é que é o nome daqui? Ponta Porã. Você não sabe onde que uma cidade começa e acaba a outra. Aconteceu uma conurbação ali entre países, praticamente, né? Entre as cidades. Porque a cidade desenvolveu como se fosse uma só, né? Então, aqui acaba conurbando entre as duas cidades por causa dessas regiões industriais. Porque cria-se a indústria entre os dois, porque facilita a questão do transporte, tem tanto matéria-prima para pegar dos dois lados, quanto produto para vender para os dois lados. As pessoas vão morando ali próximo à indústria, tá? Cadê? Onde que eu parei? Aos poucos, o território entre essas duas cidades do país, até mesmo... duas maiores cidades do país e até mesmo indo além. Uma é como nas direções de campos, o Rio de Janeiro e Campinas, em São Paulo. Dessa forma, essas empresas conseguiram diminuir seus custos. A junção entre as metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo forma uma extensão de área urbanizada, denominada megalópole. Então, o que é a megalópole? É a junção de duas metrópoles grandes, tá? Alguns geógrafos não acreditam que ainda se formou de vez, porque não está realmente unida, mas uma hora vai ficar. Maiores que as cidades e menores que estados normalmente. Isso. Ah, tá. Eu tava pensando conurbação, não, mas você tá falando de metrópole, né?
Vou compartilhar aqui com vocês agora. Capítulo 9. Gente, capítulo 9 vai falar sobre a paisagem. Toda a questão do relevo. Conurbação? Maiores que cidades e menores que estados, normalmente. Então, aqui é a junção de duas ou mais cidades, né? Que se desenvolvem até como se criasse um vínculo único, como se elas fossem uma só. Isso que é conurbação. São menores que estados, mas são cidades. Existem conurbações de cidades menores que não são, por exemplo, metrópoles, como São Paulo e Rio. Não existem megalópolis. Porque aí, para existir uma metrópole, precisa ter um número maior, né, de estrutura. Tanto de pessoas quanto de indústrias. Página... Beleza. Página 62. Capítulo 9. A região sudeste concentra as maiores cidades e a maior produção econômica do Brasil. Em contraste com toda essa riqueza, porém, a região abriga município com grandes desigualdades sociais. Mas não é apenas nos aspectos sociais que a região apresenta contrastes. Em seu território encontram-se diferentes tipos climáticos e de formação vegetal que proporcionam paisagens muito distintas umas das outras. Além disso, o Sudeste apresenta problemas ambientais decorrentes da intensa ação humana nos recursos naturais ao longo do tempo, que nem sempre privilegiam a sustentabilidade. E aí agora eu vou compartilhar com vocês aqui a questão da natureza. A gente vai falar de clima, vegetação, tipos diferentes, né, de cada um deles. Aqui, aspectos físicos. Tá. Natureza, né? Podem grifar o que eu for falando aí para vocês. Essas imagens são, sim, diretamente ligadas ao que está falando na slide, tá? Vários tipos de vegetação e natureza, ou de vegetação e clima, tá? Nas regiões do Sudeste. Embora existam algumas que são predominantes. Que tipo de coisa é predominante? Na vegetação, nós temos a Mata Atlântica. Ela não é a única, mas ela é a que mais nós temos, né? No Sudeste, tá, gente? Aqui a gente está no Centro-Oeste. Se você olhar ali, na página 63, você consegue ver a Mata Atlântica, essa verde. Qual que é o segundo? O que vocês mais veem aí? Pode colocar no chat. Nessa imagem que vocês estão vendo da página 63. Enquanto eu estou falando, se você observar, a Mata Atlântica ela está nos 4 estados, né? Está em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Alguns mais, outros menos, mas está em todos. Mais coisa no chat, por favor, para que eu consiga abrir. Então, nós temos aqui se você observar a legenda, né? Cerrado, exatamente. Tive que tirar porque eu não consigo abrir às vezes. Então, consigo abrir. Mas, no centro de São Paulo e no centro-oeste de Minas Gerais, o que mais se encontra é exatamente o Cerrado. Se a gente observar, né, aí nós temos Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, no caso, que vai fazer divisa exatamente o mesmo tipo de vegetação, né? O Cerrado. No extremo norte de Minas, nós temos a Caatinga. Gente, Cerrado, mais amarelado, mas ainda não é completamente. Caatinga. Tá vendo que é bem amarelado, quase não tem verde, né? É bem mais seco também a região de Caatinga, de Minas Gerais. Quando eu fui para Bahia ano passado, eu passei pela área da Caatinga e tava uma época de seca, gente, era só galho. Não tinha uma planta viva. Parecia que toda a planta tinha morrido. Até as vaquinhas estavam magrinhas. E lá eles têm muita vaca para leite, né? Vaca leiteira, não é para corte de comida, por exemplo, como a gente está acostumado aqui. Lá é vaca leiteira. Então, ela tá muito magra, acaba o queijo. E aí, São Paulo e Minas, você também encontra a Mata dos Pinhais, que é esse tipo aqui de cima, tá bom? Esse daqui, olha a estrutura dela, tá?
Muito encontrada também na região sul. A gente vai voltar na Mata dos Pinhais. Aqui tem só um pouquinho, como vocês podem ver. E aí, na região Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos também a vegetação litorânea, porque são exatamente regiões, né, de litoral. Mas aí, daqui a pouco, a gente volta na região litorânea. E aí, nós temos a questão do clima, né? Assim como a vegetação e o clima, elas andam constantemente ligadas, né? E são associadas. Um tipo de clima, assim como o solo, vai definir o tipo de vegetação, tá? O ocidente do Sudeste tem um clima tropical semiúmido, com chuvas de verão. Vocês podem olhar também aí no livro de vocês, os slides, né? Ele tá mostrando aqui no slide, por exemplo, no slide não, no mapa, mais estruturas, não só o tropical de altitude e o subtropical, tá? Tá mostrando o tropical semiárido, o tropical semiúmido, que seria esse que tá de apenas tropical aqui, tá? Seria a mesma coisa. Ou quase da região, né? Porque aqui eles colocam coisa em mais. O subtropical, que é o rosinha. O tropical úmido, que é essa região mais costeira. E o tropical de altitude, que são áreas que estão mais altas. Então, tem mais incidência de chuva. É uma região mais fria. Áreas de cerrado. Opa, áreas serranas, desculpa, não é cerrado. Serranas. O que é a serra, gente? Se você já foi na praia de São Paulo, por exemplo, eu não sei como são as outras, por isso que eu vou falar da experiência de São Paulo. Na questão de São Paulo, quando você você desce a serra, porque São Paulo é tipo no alto de uma montanha, enfim, de morro. E aí, para você ir para a praia, você vai descendo, ou reto, ou rodando, rodando. Por isso que o povo fica enjoado, né? Porque desce a serra, tá? Então, tem um clima tropical de altitude. As temperaturas são inferiores à maioria das partes ali do resto. Costuma estar mais frio nessa área serrana, tá? Da serra mesmo. E tanto é mais frio quanto chove mais, tá? Página 64. O tipo de relevo. O Sudeste tem tanto planícies como planaltos, apesar dos planaltos ser mais predominante do que as planícies. As planícies são praticamente as regiões costeiras. Vocês podem ver aqui, olha, um pouco nesse mapa, tá? Planaltos predominantes em Minas Gerais, nós temos a Serra da Mantiqueira, vocês já devem ter ouvido falar em algumas dessas, né? A Serra do Espinhoso e a Serra da Canastra. Também são muito comuns, as pessoas vão lá fazer ecoturismo, né? Sobe a serra para poder ver a paisagem, ver os animais nativos, né? São Paulo, nós temos o litoral e a Serra do Mar, que é essa descida exatamente, ido, sentido as praias, tá? A área litorânea. Planícies ficam restritas mais às faixas litorâneas, né? Do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Achei que ia dar para terminar os slides, acho que não vai dar, não. Nunca dá, né? E aí nós temos a questão hidrográfica, que começa na página 64 também, a parte de baixo. Os rios do Sudeste e seu aproveitamento hidráulico. No Sudeste, tanto nós temos rios como bacias hidrográficas, bem importantes, como a bacia, isso aqui são bacias hidrográficas, tá? Do Paraná, tô com Panamá na cabeça, toda hora eu tô errando isso. Paraná, Atlântico Sudeste, São Francisco, né? Até porque o Rio São Francisco, a Bacia de São Francisco que a gente estudou no Nordeste, ela nasce em Minas Gerais, a gente falou sobre isso, e o Atlântico Leste. Aqui tem algumas para vocês verem, olha. Tá? Rios e aproveitamento. São os rios que abastecem a água da população, assim como geram energia, tá? Mas existem trechos poluídos. Se você observar, por exemplo, em São Paulo, que nós temos o Tietê, um dos rios mais poluídos do mundo. Nossa, é triste. Mas ele não nasce poluído, a nascente dele é bem transparente, as pessoas até usam essa água ainda. É que na capital é que o rio ficou totalmente poluído. O relevo de Planalto, né?
favorece a formação de rios, porque escorre água pelas morros, montanhas, os relevos, enfim, os planaltos, enfim, e aí vai descendo ali, formando um caminho que forma o rio, né? Então facilita com que tenha rios em várias regiões. E também vai dividindo ali a água para outras áreas, tá? Como é... Gente, coloquem aí o nome no chat, por favor, representando a sua chamada, a presença na aula. Essas regiões, apesar delas descerem da região planáltica, elas vão para regiões de planície, né? E essas regiões planície, elas acabam criando barragens naturais, favorecendo a construção de reservatórios. Então, eles facilitam aqui regiões que já têm mais ou menos um rio acumulado, ou uma região ali que acumula água. Essas barragens servem tanto para água, como que vai ser bebida, tomada, como para água que vai ser para hidrelétricas e usinas, tá bom? Energia hidráulica pelas usinas hidrelétricas, que vai ser desenvolvida aqui, ó, pela força das águas, que vai gerar algumas questões de energia aqui dentro, tá? Esse daqui é uma forma, mas, por exemplo, quando você vê represas de água, né? Para uma região que eles param ali a água para a população ir bebendo. Não é o suficiente, é muita gente, tá? Essas usinas foram essenciais para assegurar as condições necessárias para o progresso de indústrias, para a urbanização, porque facilitou o acesso à água, né, assim como para a energia, principalmente da região de São Paulo, tá? Isso daqui é uma usina de água hidrelétrica. Melhorou a qualidade de vida das pessoas, principalmente porque são as regiões que primeiro vão ter energia elétrica no Brasil. A questão das usinas ainda, né? Toda a energia produzida não é suficiente, gente, para manter a população toda, porque São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades extremamente populosas. Tanto para a produção de energia, e aí vai ser necessário outras criações, por ser a região com a maior das indústrias do país e com a maior população do país. Então, não é só a questão da população que não tem água suficiente, como também porque, gente, indústria vai muita água, precisa de muito. Eles produzem muito, como eles jogam muito detrito na água, né, que vai se dissolver. O que acontece é que a água vai ficar poluída, porque uma hora não dá conta, né, de dissolver aquele lixo, que é o que costuma acontecer, por isso é que se joga em rio, oceano. Só que uma hora não tem mais condições, então fica sobrecarregado, polui a natureza. As pessoas têm o efeito de não ter água, por exemplo, como vocês viram recentemente, há uns 3 anos atrás teve aquela crise de água em São Paulo, né? As pessoas começaram a cavar, todo lugar tinha o seu reservatório de lençol freático. As pessoas já estavam pegando água no lençol freático para dividir. Fora que construções de barragens e usinas têm um forte impacto ambiental. Quando você fala que toda essa região aqui era de floresta nativa, e aí eles só jogaram água em cima, né? Desviaram ali o curso do rio para ter água aqui, matando os animais que estivessem aqui, tirando as comunidades indígenas ou populações que viviam aqui. Então, a usina hidrelétrica, por exemplo, elas são consideradas limpas, mas não é tão limpo assim, porque tem efeitos e impactos negativos na sociedade. Fora que, tá vendo que aqui tem essa barragem toda aqui atrás? Os animais também não passam. Então, o rio morre para cá, porque não tem mais vida. A paisagem vai ser cada vez mais transformada, né, pelas necessidades do homem, tá? Fora porque, primeiramente, além das indústrias, né, tudo mais, teve um intenso deslocamento das populações para lá, em busca de melhores condições de vida, grandes quantidades de atividades econômicas na região, tanto de agronegócio como de indústria, então era fácil de arrumar emprego, as pessoas iam em massa para lá. Modificou muito a paisagem para construir casas, para construir indústrias, para construir as hidrelétricas, para construir a cidade. Todo o processo de urbanização vai desenvolver e vai ter que destruir alguma coisa. Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ele vai sair ali tudo que é nativo para a construção das cidades, tá? Quase não existe mais vegetação nativa no Sudeste. A Mata Atlântica foi quase toda devastada, dando lugar a uma área de cultivo. Então, hoje em dia, essas regiões são extremamente cultiváveis, né?
mas em que a vegetação nativa quase não existe mais. Além das indústrias e cidades que foram crescendo ali nessa região. Cada vez mais, para vocês terem uma ideia aqui, olha. Né? Os números, Brasil, Sudeste. Quase tudo está aqui, né? Sudeste e Sul aqui, são as grandes áreas industriais do nosso país, né? Aos poucos, as áreas remanescentes dessa vegetação estão onde predominam relevos acidentados, como as serras. É fácil de escavar a serra? Não é, porque é uma região íngreme, então é muito mais difícil, o que acabou sendo preservando o meio da natureza. E ainda assim, se for observar que as pessoas escavam para fazer rodoanéis, para fazer estrada, para fazer vários tipos de coisa, ainda assim tem algum impacto. Só que é menos, é onde mais a vegetação conseguiu se manter. Gente, tudo bem até aqui? Faz um joinha se tudo bem, bate palminha ou escreve aí no chat o que você não entendeu, aproveita. Tô acabando. As principais atividades econômicas, né? Nós tivemos a cana-de-açúcar na região sudeste, lá naquele momento em que existiu as capitanias hereditárias, né? A capitania que formou São Paulo era a capitania São Vicente, tá? Transformação radical do ambiente, dizimando ali a vegetação para poder plantar cana-de-açúcar, que no final não deu certo, não era uma área tão boa para plantar cana-de-açúcar quanto outras regiões, tá? Mas ainda assim existiu a produção. Depois, com a região, por exemplo, de Minas Gerais, vai se encontrar o ouro, né? Ali o ouro de aluvião, que é o ouro perto dos leitos de rios. Então as pessoas vão ali, né, extraindo com a peneirinha, pegando ar, pega a peneira, extrai para ver o ouro lá dentro, com a escassez de metal crescendo, porque ele é um bem não renovável, né? Ele renova, mas demora, as pessoas não conseguem ver isso. Então, cada vez mais vai ampliando a forma de dragar todo o ouro que possa estar ali no rio. Acaba modificando também o ambiente, não tem como. Se você já assistiu aqueles caçadores de ouro, né, da Discover, tem bastante como que faz isso. Pessoal, todo mundo colocou o nome no chat? A aula tá acabando. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não vi vocês nem bater palminha, nem fazer joinha. Não sei se vocês estão entendendo tudo, vocês não estão entendendo nada. Alguém fala alguma coisa comigo? Wesley, Antônio. Só os dois estão aí? Tem mais gente. O pessoal não coloca o nome no chat e sai? Vegetação da Serra. Faltou um pouquinho a coisa, na semana que vem a gente termina. Tchau, gente. Lê o capítulo de novo antes da próxima aula.